A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Com base nas respostas do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Desigualdade de riquezas. Nas respostas do Livro dos Espíritos, aprendemos que essa desigualdade pode se originar das faculdades individuais e discutiremos como isso afeta a nossa sociedade. Allan Kardec pergunta aos espíritos se a desigualdade das riquezas não se origina das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Ao que os espíritos respondem, sim e não. E perguntam sobre fraudes e roubos que também originariam riquezas, responsabilidade e herança. Allan Kardec insiste no tema, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. E leva uma resposta séria dos espíritos. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Muitas vezes as pessoas herdam riquezas adquiridas de maneira questionável. Mas qual é a responsabilidade delas nesse cenário? Vamos explorar as implicações e como ações individuais podem contribuir para reparar injustiças. Allan Kardec então continua nas indagações. Aos que, mais tarde, herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? E recebe uma resposta mais elaborada. É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas, fique sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem, para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto, não raro, é este último quem a provoca. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? Pergunta Allan Kardec. Os espíritos respondem que toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Equidade e bem-estar. Baseados nas respostas do Livro dos Espíritos, discutiremos como é possível alcançar o verdadeiro bem-estar quando todos usam suas aptidões de maneira equitativa. Allan Kardec pergunta se é possível e se teria existido a igualdade absoluta das riquezas. Não. Nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. É importante entender que a igualdade absoluta de riqueza não é possível, mas o bem-estar é algo ao alcance de todos. Responsabilidade da sociedade. A sociedade desempenha um papel crucial na questão da desigualdade. Allan Kardec pergunta aos espíritos se há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E recebe a resposta dos espíritos. Certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Provando riqueza e miséria. Deus concede riqueza e miséria como provações. Vamos explorar por que isso acontece e como as escolhas individuais desempenham um papel importante nesse processo. Na pergunta 814 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: por que Deus concedeu a alguns as riquezas e o poder, e a outros a miséria?
A resposta que vem é simples: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. O poder da riqueza. Então, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Pergunta Allan Kardec. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque, quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. E chegando ao final desta discussão, o que você acha sobre a desigualdade de riqueza e bem-estar? Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo como este, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E nos vemos no próximo vídeo.